Olá, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. E hoje nós vamos conversar com uma entrevistada que vocês não podem perder. Mas antes de tudo, eu queria agradecer para você. Muito obrigado pelo seu tempo, que é escasso e é valioso. Eu prometo, como sempre, te entregar um conteúdo de muita qualidade para deixar esse seu tempo muito mais valioso, tá? E fazendo um jabá, como eu sempre faço, do pessoal aqui do estúdio 450 de Campinas. Você que não conhece, produção, põe lá aqui embaixo o endereço do estúdio para que todos conheçam, sintam o prazer de estar aqui. Se você quer um estúdio de qualidade, um estúdio com equipamentos de última geração, profissionais ultra mega qualificados, esse é o local. Faço jabá porque eles me entregam um produto de qualidade e eu estou aqui para agradecer eles. E sem isso daqui nada aconteceria. Então conheça lá o estúdio, muito bom e muito gratificante estar aqui gravando com eles. E já indo direto, e vocês que não me conhecem primeiramente, se você não me conhece, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá, curte. Se vocês não viram os outros episódios, vai lá, compartilha. Antes desse, assiste esse aqui primeiro, que já tem um conteúdo fantástico. Vai lá, verifica do Tom, verifica do Ion. Muita ferramenta, muita coisa que pode ajudar você, líder, que está passando por esse momento. Que eu sei esse momento que você está passando, eu passei por isso e me ajudou muito essas pessoas e com certeza ali vai ter muita coisa para te ajudar. Vai lá, curte, compartilha. Você que gosta de assistir no YouTube, clica lá no sininho que lá, quando subir novos episódios, eles vão te procurar e vai mostrar, olha, tem algo aqui aparecendo bom para você. Bora lá? Então, agora, antes de começar esse episódio, eu quero fazer a apresentação que também é de arrebentar da pessoa, da entrevistada que a gente tem aqui hoje. Ela tem 48 anos, é pós-graduada em inteligência emocional, gestão estratégica de pessoas, graduação em gestão de pessoas, em 2 anos de propaganda e marketing. É profissional de RH com mais de 25 anos de atuação. Atua em empresas de todos os setores, muitos anos em consultorias e nos últimos 15 anos são dedicados à implantação de processos de RH. Planejamento estratégico. Iniciou sua carreira aos 17 anos lá no RH e teve a oportunidade de transitar por diversos segmentos e todos os subsistemas. Sua trajetória passou por recrutamento e seleção e hoje se estende em desenvolvimento humano, se tornando uma profissional com forte atuação em implantações de sistema e projetos de RH, liderando times de profissionais do recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Eu estou falando de quem? Maona Macedo. Maona, muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Jorge. Queria agradecer. Prazer ter você aqui, tá? Prazer é tudo meu. Trabalhar com você foi muito bacana, acho que muito aprendizado de ambas as partes, né? E ser convidada, né, em participar desse podcast que fala sobre desenvolvimento de liderança, eu acho que para mim como profissional é uma ótima oportunidade, né? E revê-lo também uma ótima oportunidade e um prazer. Obrigada. Maona, as pessoas que estão vindo aqui, assim, eu consegui selecionar as 12 pessoas que me ajudou no processo de formação e ser quem eu sou hoje. Então é uma gratidão, é um momento de gratidão com você por ter me ajudado a me formar como líder que eu sou hoje. Eu aprendi muito de RH quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, porque eu não tinha essa visão de RH. E muito eu vi a Maona chegando na empresa, implantando o RH, e as dificuldades que eram, e como que é um líder quando você tem um apoio de RH. É muito diferente quando você é um líder que não tem. Então, minha gratidão por você, e muito obrigado por estar aqui por causa disso. E como eu passei por esse momento, e eu sei que outros líderes também estão passando e estão precisando dessa conversa, eu trouxe você para ajudar nas ferramentas. E vamos conversar, bater um papo bem legal sobre liderança, sobre... Que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Falar sobre pessoas, sobre desenvolver pessoas. A resenha aqui foi forte. Antes de deixar, a gente ia ficar fazendo um outro podcast antes de entrar aqui. Então, a gente vamos começar, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo e a produção põe a gente para correr e não grava. Maona, RH. Vamos desmistificar o RH hoje, os recursos humanos, né? Eu comento muito que a liderança é o RH, é um braço do RH. Eu sou o RH dentro da minha empresa, na minha equipe que eu estou fazendo a gestão. Eu só chego a vocês, RH, quando, na realidade, vocês me tratam mais do que trata realmente os meus liderados. Quando você me capacita, eu consigo capacitar os meus liderados. Qual que é a dificuldade? Como que a gente está hoje nessa parte do RH e a liderança?
Bom, eu vou falar um pouco do trabalho que eu acho fundamental quando eu entro em alguma empresa e a gente começa fazendo o diagnóstico, né? A gente sempre se depara com líderes que cresceram ali, mas que acabaram não tendo um desenvolvimento adequado, né? Não passaram pelas etapas que eles deveriam passar. E sem o entendimento de que o trabalho deles diário é gestão de pessoas, né? Isso se faz a todo momento, né? Qualquer supervisor, encarregado, é gestão de pessoas. Então, quando ele aprende e entende que esse é o papel dele fundamental para que os processos dele e o planejamento estratégico do departamento dele aconteça, ele tem sucesso. Agora, se ele acha que ele sozinho faz, é a derrota, né? Porque eu entendo hoje, a gente estava até comentando sobre isso, né? Eu não gosto muito de rotular pessoas nem posições, porque eu entendo que existe o líder nato e existe o líder que se forma, né? Eu sou uma líder nata, né? Eu não sei você, mas assim, como que é o líder nato? O líder nato é aquele que começa lá embaixo na escola, é aquele que gosta de liderar a turminha da escola, né? Ai, vamos fazer uma festa? Não, mas eu vou ser o chefe, eu vou organizar as coisas. Olha, no trabalho da escola, fulano não veio, tira o nome do grupo, né? Olha, esse daqui não está participando muito, a gente vai ter que conversar. Então, isso é o líder nato. E as lideranças, elas começam dentro de casa, né? Porque o pai e a mãe são os líderes, né? Você se desenvolve, começa se desenvolvendo ali. Ali você tem os modelos de gestão, né, de acordo com cada família. Então você tem, de repente, um pai totalmente autoritário, ou um pai totalmente consensual em tudo, a mãe que passa a mão na cabeça, ou aquela mãe desequilibrada que às vezes a gente tem, né? Porque nem todo mundo tem inteligência emocional para as situações que a gente tem todos os dias. E aí você acaba definindo ali qual o seu papel, né? Que tipo de líder você quer ser. Então você tem os exemplos de casa, você tem os exemplos bons e ruins, e aí você que vai determinar o que você quer trazer para você e para sua vida, né? Eu acho que o grande erro hoje do líder é achar que ele faz sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Então o líder ele tem o papel fundamental do êxito e da derrota. Só que para ele chegar em algum desses dois resultados, né? Ele tem uma equipe. E assim, o sucesso vai depender de como ele vai gerar essa equipe, como ele vai conduzir essa equipe no dia a dia. E o que eu mais pego hoje são líderes que acham que é só mandar, 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 não sabe delegar, segura para si todas as informações importantes, porque tem medo de desenvolver o liderado e do liderado ocupar o lugar dele. Gente, ninguém ocupa lugar de ninguém. Todo mundo está onde deveria estar. Se você tem um liderado que ocupou o seu lugar, é porque em algum momento você foi incompetente. E ele brilhou mais que você. Mas você, como líder, tem que se sentir, eu acho que orgulhoso disso, né? Porque é sinal que você desenvolveu uma pessoa, você deu oportunidade de desenvolvimento para essa pessoa e essa pessoa cresceu. Então não é desmérito seu. Na verdade, é mérito. Você desenvolver e você capacitar pessoas é mérito de liderança. Sim. Né? Eu acho que aqui o ego fala muito mais alto, né? As pessoas têm medo de desenvolver pessoas por perder a sua cadeira. Mas eu acho que ninguém perde nada. Eu acho que a Na gente realidade, ganha. acho que quando você desenvolve, seu liderado passa a você, eu acho que você se eleva também. Com Você é certeza. é um momento de você ir mais para frente, agora você conquistar outras coisas, porque você também vai ter que se desenvolver. O líder que ele não desenvolve, ele morre. Com certeza. Por isso que eu falo, a gente tem que o tempo todo entender que o mercado de trabalho, ele é muito flutuante, né? Eu acho ele muito flutuante. Cada vez mais, né? É. E mais rápido. E é orgânico. Isso que as pessoas não percebem. Exatamente. Tudo muda o tempo todo. E os conhecimentos, principalmente. Eu agora estou num desafio aí de entender e me aprofundar na inteligência artificial, É o momento. né? Momento. Entrei numa empresa agora, faz 2 anos e meio que eu estou na Master, que é uma empresa em que, olha, eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive desde o começo de fazer a implantação do RH, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Mudar a cultura
né, da empresa, que é uma empresa de 32 anos, familiar. Eu gosto muito de trabalhar em empresa familiar, me identifico bastante. É, Me perdi, Jorge? A gente tava falando do desafio da inteligência artificial, Ah, né? tá. E aí, eu entrei nessa empresa e logo eu peguei de cara uma empresa que pratica o ESG muito fortemente, com motos elétricas, coisa que eu nem, né, tinha ideia. E aí me vi, em um cenário que eu não conhecia. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, preciso fazer alguma coisa, estudar. Aí eu tive uma oportunidade, de fazer uma formação, a primeira formação, entendimento na revista Exame, né? E conseguir entender melhor o universo SG, o que compõe o SG, a diversidade está dentro do O SG, que as que é um pessoas SG para quem não sabe? gente, SG são pilares dentro das organizações, né, que fala sobre política ambiental dentro da empresa, a parte social e governança, Legal. tá? Então, as empresas hoje que Para não quem não sabe, como eu não sabia. que as empresas que não tiverem nenhuma vertente dela focada em um desses três pilares, eu acho que ela está fadada ao fracasso. Uhum. Porque a nossa empresa, por exemplo, a sustentabilidade é questão primordial, né? Então, hoje, com as motos elétricas, a gente tem uma redução enorme aí de CO2, né? Então, hoje a gente tem parceria com grandes empresas, Fleury, Sírio-Libanês, com essas motos. Uhum. Só para vocês entenderem, a Master é uma empresa que trabalha com a logística da saúde. E nós somos uma empresa que tem 12 anos focado na saúde, 32 anos de mercado, mas 12 anos focado na saúde. E hoje a gente faz transporte de material biológico. Nosso maior efetivo são mensageiros, que são Que motociclistas. legal. Sabe o exame que você faz ali no laboratório? Ele vai Uhum. para algum lugar. Quem faz o transporte? Meus funcionários, queridos. Né? Então, é um universo totalmente diferente. As pessoas não imaginam os bastidores, né, Sim, da sim. saúde. Mas eu tenho 730 colaboradores nível Brasil que fazem esse tipo de trabalho, transporte de material biológico, material para hemocentro, Legal. hemodiálise, né? Transporte de 700 medicamentos. funcionários do Brasil. 700 Como funcionários. lidar com 700 funcionários nível Brasil? Com paciência. Como assim? Uma coisa foi interessante que você comentou, Hum. não sou o líder nato, não. Eu tenho um grande mentor, o Joel J. Joel, você também ouvindo, um dia você vai estar aqui também, que ele fala que o sucesso é treinável. E eu acredito nisso muito, muito. Eu não sou o líder nato, mas eu sou o líder que estuda. Eu sou o cara que mergulha. Jorge, uma coisa admirável, né? Eu lembro lá na empresa que a gente trabalhou junto, né? Você preocupado com essa questão humana dos colaboradores lá da manutenção, da fábrica, né? Que a gente trabalhava diretamente com o pessoal da fábrica. E você sempre indo atrás de cursos, se desenvolvendo nessa parte, Eu né, sou de esse- gestão de pessoas, né, de humanizar os processos, né? Então ali você percebe que é uma pessoa que realmente tem interesse em se tornar um líder melhor. Eu sou aquele cara que busca treinamento constante. Então, por isso que eu até passo a criação do podcast para isso, para que conseguir passar tudo aquilo que eu absorvo, tudo aquilo que eu pego de novidade, não pode ficar comigo. Eu preciso passar, sejam para os meus liderados dia a dia, quanto para ampliar nível Brasil, né? Então, um dos grandes problemas que eu vejo é o seguinte, eu tenho um líder muito técnico. Uma pessoa, desculpa, eu tenho um profissional muito técnico. E como ele é muito bom técnico, normalmente a empresa vê quando ele fala, vou transferir essa pessoa que é muito técnica para a liderança. Só que se a Se você não equipe não trabalhar, trabalha a liderança, aí eu tenho um bom técnico que foi para a liderança e eu não trabalho sempre essa para. liderança, eu perco um bom técnico e ganho um péssimo líder. Nível Brasil, 700 pessoas, como tratar isso? É entender que nem todo mundo tem perfil de liderança. Primeira coisa que você tem que identificar. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que sabem ser líderes do trabalho dele. Porque eu falo, a gente faz gestão, nossa, a gente é líder de nós mesmos, do que a gente executa o tempo todo. Uhum. Só que tem pessoas que só vão conseguir fazer a gestão delas mesmas. Porque ela não tem empatia. Primeira coisa, se você tem um gestor que não tem empatia e que não consegue ouvir as pessoas, entender que o profissional dele é um ser humano, já não vai dar certo. Não vai saber delegar. Não. E não vai saber entender que existem vários tipos de pessoas trabalhando no dia a dia, que uma complementa a outra como profissional. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei, né, meu papel de liderança, eu sou muito grata, inclusive, a Viviane Castilho Correia,
que me ajudou muito nesse papel. É uma pessoa que foi fundamental no meu desenvolvimento de liderança. Porque eu achava assim, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu posso falar calma, tudo, mas no dia a dia eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa inquieta. Eu achava que para trabalhar comigo, para ser meu colaborador direto, a pessoa tinha que ser inquieta também, senão ela não ia entregar resultados. E aí um dia a Viviane falou, Mona, eu acho que você está no caminho errado aí. Procura observar as pessoas que têm um perfil diferente do seu. E aí foi o que eu fiz. Comecei a observar a entrega dessas pessoas. Como que era a entrega dessas pessoas? Era igual a minha? No final era igual a minha? Era até melhor. Por quê? Cada pessoa tem o seu tempo. Eu acho que um líder ele tem que ter esse olhar. Você não precisa trabalhar com pessoas totalmente iguais a você. Até porque o diferente se completa, né? No Sim. casamento é assim, né? Mas você precisa trazer pessoas que consigam entender o que você quer como gestor, que você saiba delegar para essas pessoas os processos que você quer que sejam executados, né? O tempo dos processos, que você entenda a gestão de tempo de cada colaborador seu, que vai ser diferente. O trabalho remoto é super desafiador por causa disso. E que no final o resultado vai ser tão bom quanto o de uma pessoa que tem uma inquietação. Que às vezes aquela pessoa quietinha, que faz tudo no tempo dela, ela vai entregar com uma exatidão que o inquieto não vai entregar, mas eles vão se completar no final. Então, eu entendo que um gestor, ele é desenvolvido no dia a dia. Mas se ele não trabalha pontualmente com cada pessoa, porque no time você pode ter 700 pessoas, cada uma vai ter um perfil diferente, cada uma vai ter uma necessidade diferente. E se você não entende isso, se você não para pensar que o seu maior patrimônio são os seus colaboradores, não é a máquina, não é a parede. Uma empresa sem funcionário não funciona. Passa por eles. Né? Então, o resultado assim, passa pelas pessoas. Eu acho que é isso. E o maior desafio, estando presente ou distante, é isso. É o líder, eu da treinamento, a gente tem hoje um sistema de treinamento chamado Prodeli dentro da minha empresa, né? Que é o Plano de Desenvolvimento de Liderança, né? Programa de Desenvolvimento de Liderança, em que a gente capacita eles com tudo, né? O sistema de ponto, como funciona? Você entende o que é o sistema de ponto? Ah, o funcionário faltou, não serve. Tá, mas você conversou com o seu funcionário? Você entendeu por que ele faltou? Que nem nosso time hoje são de mensageiros. Cada um tem um horário. Se o cara não vai buscar um exame, ele complica todo o processo, né? Se o cara deixa de levar um exame, às vezes é um exame, uma enzima do coração, que o médico está esperando o resultado para saber se o cara está infartando ou não. Então, olha a responsabilidade dos meus funcionários. Então, o gestor, ele tem que ter essa tratativa. De repente, você tem um cara que está chegando atrasado todo dia e você não sabe por quê. Você já parou para conversar com ele antes de dar uma advertência? Conversa com o seu funcionário. De repente, o cara está com um problema na família, né? A esposa mudou, sempre dou esse exemplo, a esposa mudou de emprego e não tem quem leve a filha na escola. Ele precisa levar a filha na escola, porque a gente tem uma vida fora do trabalho, né? A gente tem que lembrar disso, todo mundo tem uma vida. E aí você, de repente, muda o horário desse funcionário e ele vai executar tão bem quanto ele fazia antes. E foi só uma questão de você pontuar, de você entender a rotina dele, entender qual era o problema dele. Então, eu acho que o gestor que é distante dos seus funcionários não consegue fazer uma boa gestão. Não estou falando de você ser amigo, Jorge, pessoal, sair para tomar um vinho, ir na casa. Não estou dizendo disso. Isso pode acontecer. Relações pessoais saem, às vezes, do profissional, né? A gente só tem que saber o limite ali. Mas eu digo de você ser próximo dos seus colaboradores, você conhecer a rotina de cada um, você conhecer o problema de cada um, porque seres humanos são diferentes, não tem ninguém igual a ninguém. E a necessidade de um não vai ser a necessidade do outro. Eu comento que eu tenho uma coisa que eu trago comigo. No último podcast a gente falou sobre isso. Eu falo que relacionamento eu preciso ter com todos. Intimidade eu dou para quem eu quero. A intimidade, quando eu falo intimidade, de ir no churrasco, de conhecer a família, de mais íntimo mesmo. Mas o relacionamento, saber de onde essa pessoa veio, para onde que ela quer ir, que momento que ela tá. Isso faz parte da liderança, porque o sucesso da empresa e o sucesso do funcionário, do colaborador, passa
por esse relacionamento. E você comentou aí, eu acredito que um dos problemas maiores hoje, a gente comentou também, a gente sempre bate isso aí na comunicação clara. Como que entender qual o objetivo que a empresa precisa, qual o objetivo da empresa, qual o objetivo que o líder precisa passar para os liderados. Como trabalhar hoje, como que o RH está trabalhando essa desenvolvimento da comunicação? Porque uma coisa a gente até comentou no último podcast, quando você tem uma pessoa, e no primeiro também, quando a gente falou com o Tom, ele estava falando sobre os temperamentos. Tem aquele que é nato, ele se comunica com maior facilidade. Sim. Mas tem aquele que ele é mais quieto, mas ele não fala tanto, só que ele tem que trabalhar essa parte da liderança. São comunicações totalmente diferentes. Como que o RH está ajudando os líderes hoje nesse processo? E quais são as dificuldades que estão acontecendo, que você está tendo e vendo que o RH e um líder que não aceita isso? Você precisa entender se as pessoas querem se desenvolver. Eu acho que é o primeiro passo, sabe? Toda liderança ela tem que ser desenvolvida. Então, quando eu cheguei... Estou falando da Márcia porque é a empresa que eu estou trabalhando agora, tá? Mas eu já faço esse trabalho em outras há algum tempo. Então, assim, vou te falar pontualmente hoje do que eu tenho. Eu entendo que tem pessoas que podem ser desenvolvidas e que têm vontade, né, também. Então, qual que era o meu maior problema? Comunicação assertiva, não violenta. Então, você vai o quê? Buscar treinamento voltado para as pessoas entenderem o que é uma comunicação assertiva não violenta. Como eu posso me comunicar, como eu posso me fazer entender, né? Porque às vezes as pessoas pensam que sendo muito direta, ela vai conseguir passar informação, e não é assim. De repente eu tenho uma pessoa que tem uma dificuldade de entendimento maior, como liderança, né? Então, eu acho que a gente procura passar para eles que o feedback é importante. Vou te dar um exemplo. Você só dá porrada no seu funcionário. Chega um problema, você vai lá, poxa, tá todo mundo fazendo errado, ninguém tá fazendo certo. De repente, você tem um elogio. Você vai lá falar, reunir seu time, fazer um café e falar, olha, gente, nosso departamento foi reconhecido aí pelo desempenho, eu queria dar parabéns, porque ninguém faz nada sozinho. Esse resultado é fruto do trabalho de todos vocês, porque a empresa é uma engrenagem. Não só de funcionários, de departamentos, porque um não roda sem o outro, essa é a verdade. Não adianta o comercial trazer bons contratos e eu não fechar as vagas e o operacional não entregar o serviço. Né? Então, assim, exato, é uma engrenagem, todo mundo tem que estar junto no mesmo objetivo, né? É importante o gestor entender a missão, visão e valor da empresa. Porque para eu fazer um trabalho bem feito, eu preciso me identificar com o que a empresa tem de cultura. E aí, quando eu me identifico, eu consigo passar isso para os colaboradores também. Olha, o que a gente tem para fazer? Qual que é o objetivo da nossa empresa? Onde a gente quer chegar? Assim, assado. Hoje eu tenho o hábito de, a cada 15 dias, eu sentar com as meninas, né, do meu departamento. Agora tem um novo menino aí, entrando, que é um mensageiro que eu promovi para assistente de RH, quero dar oportunidade, né? E faço um feedback. Só que esse feedback, ele é individual primeiro, com cada um, né, dos colaboradores, e depois eu faço coletivo, né, no mesmo dia. Então, eu uso o quê? 3 horas do dia para fazer isso. E eles saem super felizes, porque eles saem dali sabendo quais são os gaps que eles têm, e eu enalteço o que eles têm também. Olha, isso foi muito bom, essa ideia que você trouxe, eu queria, né, agradecer, você contribuiu muito, né? Nós conseguimos ter um engajamento maior nesse setor, porque você trouxe uma ideia. Então, eu acho que você dá a oportunidade também do seu colaborador ser ouvido. Porque tem gestor que acha que ele só tem razão, que ele só tem razão. E ele não dá a oportunidade para o funcionário mostrar, de repente, que o caminho que ele está seguindo está errado. Sabe? Eu acho que o maior erro do gestor é achar que ele sabe tudo. Porque as pessoas têm muito a contribuir. Qualquer pessoa, pode ser operacional, comercial, administrativo. As pessoas às vezes têm uma visão diferente da sua, em que ela trazendo às vezes uma informação, você muda todo um processo. Você fala, olha, eu não tinha pensado nisso. Mas tem gestor que vai falar, não vou ouvir esse cara. Ele nem é gestor, ele não sabe nem o que ele está falando.
Isso para mim é questão de ego, Você tá né? falando, isso, o que você está falando isso aí, eu estou imaginando assim, nós temos um tempo de muita mudança, mudança o tempo todo e agora muito mais constante. Você já está há 25 anos no mercado. Muita coisa mudou, do início de lá que Sim, você começou até agora. E essa mudança é constante para a liderança também. Eu que estudo direto, principalmente os antigos líderes eram chefes, né? Aqueles é, que tinham esse poder de mais impor do sim. que reconhecer. Hoje, já mudou muito, mudou muito. Então, há uma mudança constante na liderança e eu vejo a dificuldade dos outros líderes que estão do meu lado entender essa mudança e se adaptar. Como que você está trabalhando com isso em relação em gestão de mudança? Jorge, a gente estava falando, né, dessa questão orgânica, né, Isso é bem legal, né? do Porque é mudar. orgânico, né, cara? É É orgânico. que nem processo seletivo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, é orgânico. O meu banco de dados vai ser orgânico, porque hoje eu fiz um processo seletivo e amanhã as mesmas pessoas que participaram desse processo podem ter começado a trabalhar, pode ter mudado feito um remanejamento de carreira, sabe? Eu Uhum. não quero mais trabalhar com. Muitas coisas podem acontecer de um dia para o outro. Então, é igual, eu acho que as lideranças, né? O meio corporativo, as pessoas. A gente fala muito hoje, né, da direção Y, Z, É. etc. E aí eu vou te falar um pouquinho assim, de mim, tá? Eu tenho 48 anos, então assim, eu venho de um processo de liderança totalmente assédio moral. E para mim era Era normal, normal, né? entende? Então assim, era normal eu chorar no banheiro, né? Porque alguém gritou comigo no corredor, na frente de todo mundo, mesmo antes de ser líder, tá? Então, a gente vem de um processo de mudança que eu acho que é muito importante, sabe? Essa parte de relações humanas, a parte do respeito. Às vezes eu acho algumas coisas um pouco exageradas, né? Mas hoje a gente tem que ter uma cabeça muito aberta para receber esse monte de informação, porque tá aí a internet, né? Eu sou da época do BIP, Né? É eu tinha o verdade. BIP, e se a gente Tem não gente que fizer nem sabe o isso, que que é um bip. exato, a gente é engolido. E aí a gente está fadado ao fracasso de liderança, não tem jeito. Por quê? Dentro do meu time, por exemplo, eu tenho uma pessoa de quase 40, eu tenho uma de 22, eu tenho uma de 26 e tenho um rapaz que eu promovi agora de 30, eu acho, 30 anos. E são cabeças diferentes da minha. Mas entre eles também são diferentes. A minha funcionária de 40, ela tem uma dificuldade maior do que a minha de 25 com rede social, por exemplo. Coisa que eu já não tenho. Mas por quê? Porque eu entendi que eu precisava correr atrás disso para me destacar no mercado de trabalho, né? E aí eu vejo que eu venho de um modelo de liderança totalmente autoritária. E no começo eu errei muito por isso. Porque eu achava que aquele era o modelo correto. Foi o que você aprendeu, né? O que eu aprendi. Eu aprendi dentro de casa esse tipo de modelo também. E não julgo, acho ótimo. Tenho um amor excelente assim pelo meu pai, é o amor da minha vida. Já não está mais entre mim, mas é, foi um exemplo de pessoa e o jeito que ele encontrou de liderar a família foi o jeito que deu certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O jeito que a gente conhecia, Sim, né? sim. E aí quando eu comecei a perceber que aquele estilo meu de liderança afastava as pessoas, na verdade não tinha ninguém, não tinha um time fiel, sabe? Uhum. Tinha um time que criticava lá fora. E isso me magoava muito, porque eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, mas eu não estava. Na verdade, eu queria mostrar uma autoridade. E eu não sabia ser líder, eu acho. Então, hoje eu acho que eu sou uma líder muito melhor. Tenho muito a aprender, eu aprendo todos os dias, né? E eu falo, gente, estudem, façam cursos de desenvolvimento pessoal. Eu posso dizer para você que essa pós que eu fiz de inteligência emocional, ela mudou muito o meu comportamental como gestora, sabe? Eu aprendi muito mais a ser humanizada, eu acho que é isso. Eu acho que um gestor que não é humanizado, gente, não é ser consensual. Uhum. É Entendam. diferente. Um gestor que não é humanizado, ele não tem um time com ele, sabe? Ele não tem um time fiel a ele. Entende? Eu acho que ele vai sempre lutar, ele sempre vai ter trocas. E às vezes sim, às vezes eu erro por ser muito boazinha, né, como gestora. Mas hoje é meu estilo, eu sou esse tipo de líder. Só que eu não preciso gritar, falar alto, e ser.
incisiva demais com as pessoas, ser ríspida para eu conseguir o respeito do meu time. Hoje eu entendo que a conversa que eu tenho com eles, de igual para igual, sabe? Eu trago para eles o que eu acho que eles podem melhorar. Eu falo para eles aonde eles podem chegar. Olha, você tem potencial, mas desenvolve isso, que isso não tá legal. Isso aqui foi muito bom, adorei a sua ideia. Eu acho que eles têm tanto a contribuir e eu gosto de ouvi-los, sabe? Porque às vezes eles têm ideias que a gente não tem. Essa mistura é importante para o departamento dar certo. Só que se a gente não entende que hoje em dia tem diversidade muito, muito embasada assim, dentro das empresas, né? Hoje eu estou fazendo um desenvolvimento de diversidade e inclusão, né? É uma coisa que eu quero trabalhar muito forte, assim, dentro da Master já existe já. A gente consegue hoje ter senso para entender os colaboradores que a gente tem. Nós somos uma empresa inclusiva, a gente tem funcionários de 70 anos, sabe? Isso para a gente é muito bacana. Então, hoje a gente tenta trabalhar de uma forma mais transparente a diversidade, né? Com vagas afirmativas, a gente tem dentro da empresa hoje treinamentos que a gente aplica com todos os nossos funcionários sobre código de ética, sobre assédio moral e sexual, sobre a diversidade na Master, né? O respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. E isso tudo é modernidade. Então, se um gestor não acompanha as mudanças, né? Eu acho que ele realmente ele vai ficar sem um time. Até porque é o remoto. O gestor que não entende hoje que muitas vagas e muitos colaboradores prezam pelo trabalho remoto, eu prezo. Eu nunca tive essa oportunidade. E hoje eu tenho. Sabe? São 2 dias que eu não preciso ficar na marginal pegando trânsito e eu rendo muito, eu trabalho muito. Por quê? Porque eu consigo ter foco, eu consigo não ter interrupções, eu consigo fazer os indicadores junto com o meu time, sabe? Então, as pessoas não precisam estar ali 100% na sua frente para desenvolver um trabalho. Se isso tiver que acontecer, é porque você não está sendo um bom líder. O que eu explico para o meu time eu gosto da liderança compartilhada. Eu acho que cada um sabe a sua tarefa. Eu não estou trabalhando com criança. Uhum. Papo de adulto, né? Exato. O que você tem que me entregar isso? Tá, então me entregue. Eu prefiro que você se antecipe do que eu cobrar e você não entregar. Tá com problema? Sinaliza, fala, olha, não vou conseguir entregar isso, tá? O que a gente pode fazer para te ajudar? Você precisa de um outro braço? Eu estou delegando coisas demais para você, mas delegue, não segure. Porque se você tem um funcionário, tenho certeza que ele tem potencial para desenvolver. Uhum. Basta você acreditar. Eu falo que é colocar pessoas na agenda, né? Porque normalmente o líder fica tão ocupado com certas coisas que acaba a gente fica com esquecendo a parte estratégica, senão eu não consigo pensar, eu não consigo desenvolver. Essa semana mesmo eu estava pensando, falei, meu Deus, eu preciso trazer inovação para o RH, preciso ver o que tem no mercado de treinamento novo, preciso desenvolver mais essa parte de inteligência artificial, ver o que eu posso agregar dentro do departamento, levar meu time. Eu faço os cursos, eu mando no grupo, gente, faz esse curso aqui que é bem bacana. Porque eu acho que todo mundo tem que se desenvolver, senão a gente não cresce. E os que não querem se desenvolver? Como que ele... Assim como o líder, vamos falar de líder e de liderados. Ele não quer se desenvolver, ele não está a fim de crescer. Na sua equipe ele não fica. Porque ele não se encaixa. Por que eu falo isso? Deixa eu completar. Porque na minha não fica. Porque vamos... Não sei se é um erro, se é um erro, é normal, a gente erra o tempo todo. A gente tá conversando aqui sobre papo de liderança. Esse não é papo pra todo mundo, tá, mano? A gente começa a puxar uma coisa assim. Não, tem pessoas que não vão gostar. Isso, mas se tá incomodando é bom. Porque tá mexendo com você. Tá acertando a ferida. Sair da zona de conforto. Não, comigo no trabalho. Essa é a realidade. A pessoa não quer se desenvolver. Não dá, porque, mano, eu sou cobrado por resultados. Eu tenho que entregar resultados. O mercado tem que ter resultados e pessoas que não conseguem entregar resultados não ficam pro mercado. Às vezes, é até bom que ela acaba achando o caminho dela. Mas quando a pessoa não quer se desenvolver, o bate-papo é outro. Porque eu acho que é você, como eu falei, o nosso tempo é o nosso melhor bem. E é escasso. A gente tem um tempo contado aqui na Terra. A gente não sabe o quanto, mas tem um tempo. Então, se a pessoa não quer desenvolver, eu não posso perder tempo com isso. Não porque ela não mereça, que eu entrego o mesmo resultado para todo mundo. É porque ela está no lugar errado. Ela está no lugar errado. Eu acho que é bem isso. E aí, como o RH, suporte,
para um líder quando encontra com pessoas nesse nível? É uma pergunta para se pensar, porque para mim o RH é o meu suporte. Sabe o que a gente não pode aceitar do funcionário? Não dá. Não dá? Não dá por quê, né? Por que que não dá? Eu preciso que você me mostre o porquê. Então, hoje eu tenho isso com o meu time, tá? Eu não aceito muito. Ou não dá? Às vezes a gente tá falando assim, ai, não vai dar. Tá. É muito negativismo pra mim. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre acho que dá certo. Positivo ou realista? Tudo junto. Eu sempre acho que vai, sabe? Eu sou muito a favor o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Então, eu só consigo entender que não dá quando você me mostra que você tentou todos os meios e que realmente não dá pra gente executar essa tarefa. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a minha diretoria, meu diretor maravilhoso, Fábio Tadeu, e que ele trouxe uma meta para mim do SLA que eu falei, olha, não acho que dê, mas podemos tentar, né? Então, Não assim, desistiu, né? podemos tentar, Não mesmo desistiu. sabendo que talvez realmente não aconteça, mas vamos tentar primeiro para a gente realmente ter essa clareza de que a gente fez todo o possível e realmente aquele prazo Não deu. não dá, né? E o funcionário, para mim, que não quer se desenvolver, é uma pessoa estagnada. Então, eu não quero ele no meu time. Eu acho que todo gestor tem que pensar isso. Por quê? Porque eu quero crescer como profissional. Como que eu vou ter alguém para me substituir se eu não consigo desenvolver ninguém do meu time? Legado. Entende? Então, Legado. assim, hoje eu tenho no meu time pessoas que eu entendo que querem crescer. E eu visualizo já. Eu já começo a olhar e falo assim: olha, essa daqui tá indo pelo caminho perfeito. Pode ser até melhor do que eu como gestora. Eu consigo ter essa visão. E eu não me sinto insegura. Eu me sinto Você orgulhosa. sabe da sua capacidade, né? Eu me sinto orgulhosa. Olha que interessante, né? Na nossa carreira as coisas vão acontecendo. Eu trabalhei com uma pessoa, Andréia, que é minha amiga pessoal até hoje. A gente trabalhou muitos anos atrás numa agência, de empregos e ela era minha auxiliar de seleção, né? E a gente continuou amiga, cada um foi para uma empresa. E a Andréia se desenvolveu muito. E depois, lá na frente, ela era gerente de RH de uma empresa grande. E ela me chamou para ser analista dela e eu fui. Eu achei desmérito? Não, gente, eu senti um orgulho tão grande da Andrea, sabe? Assim, por saber onde ela tinha chegado, por saber que eu fiz parte do desenvolvimento dela lá no começo da carreira dela, e aonde ela chegou é onde ela lutou para estar, né? Competência dela. Exato. E eu me senti Boa. desmerecida? De jeito nenhum. Eu me senti orgulhosa em trabalhar com ela, em saber que ela um dia tinha sido minha auxiliar e naquele momento ela ia ser minha gestora. Sabe? É Legal. isso que eu acho que falta para as pessoas, entendeu? É colocar o ego no bolso, né? É por isso que eu entendo que se você tem no seu time pessoas que não querem crescer, não acho que você está com um time forte. Não acho, porque sempre vai ser uma pessoa acomodada. Ah, tá bom assim. Tá bom assim. O que que tá bom assim para você? Sabe? Você sempre vai ficar fazendo a mesma coisa, carimbo azul, carimbo azul, carimbo azul. Eu não consigo, sinceramente, sim. Eu sou uma pessoa muito incomodada. Eu gosto muito de sempre fazer coisas novas. Esses dias eu estava falando com meu esposo, vai, que tô querendo fazer outra pós. Ele, pelo amor de Deus. Mas é porque eu gosto de estudar, Uhum. sabe? Eu acho que o estudo, ele não só promove pra gente o crescimento profissional, ele promove um pessoal que traz pra mim uma bagagem muito melhor como profissional. Porque se eu me desenvolvo como pessoa. Você No desenvolve dia a outras dia, como pessoas. profissional, eu vou ser muito melhor. Sim. Eu vou ser muito melhor. Eu vejo muita gente conversa sobre desenvolvimento, está buscando, tá tudo bem. E agora eu tenho uma dúvida, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu treino, né? Mais dificuldade aparece em algumas coisas como seleção, que nem recrutamento e seleção. Você colocou recrutamento e seleção. É muito comum eu achar uma coisa na seleção e na hora que vai pro dia a dia é outra. E isso o RH faz muito bem na parte de seleção, tanto que eu me apoio muito no RH, nessa parte de desenvolvimento humano e operacional, porque o líder, eu vou buscar informações com o RH, cara, o que que eu faço? Como que eu consigo detectar algumas coisas, ou uma pessoa que está a fim de crescer, ou que está passando a qualidade técnica realmente, né? Quando é técnico, quando é alguma coisa muito técnica, e eu sou da área da indústria e da manutenção, para mim é fácil. Me explica como funciona isso daqui, né? Então, tecnicamente ele vai explicar.
Mas como a pessoa vai agir no dia a dia é uma incógnita que hoje ainda eu tenho uma certa dificuldade na gestão. Algumas eu acerto, algumas eu não acerto tanto. E nem sempre você vai acertar. Nem, né, e também tem a noção disso, que não vou acertar todas, mas como minimizar isso nas partes de recrutamento e seleção? Como que o RH tá... Como está essa evolução do RH em questão dessa parte da liderança, de ajudar na seleção e no desenvolvimento? Ô Jorge, eu entendo que, assim, o RH, ele passou por uma evolução muito grande, sabe? Desde quando eu comecei lá com 17 anos até hoje. E na época a gente fazia, assim, perguntas muito fechadas numa entrevista. Eu, tá? Tô falando de mim também como profissional. E aí, ao longo da minha carreira, eu entendi que eu consigo, acho que, extrair mais do candidato na hora de uma entrevista quando eu deixo de fazer uma entrevista, quando vira um bate-papo. Sabe por quê? Porque as pessoas se sentem mais à vontade num bate-papo. A gente está fazendo um É um bate-papo bate-papo, aqui. não uma entrevista. Né? Exato. E aí, num bate-papo, a verdade vem com muita facilidade. Porque quando você está à vontade, é muito difícil você conseguir manipular alguma informação, esconder alguma coisa do seu perfil pessoal. Então, as minhas entrevistas eu conduzo de forma que eu deixo a pessoa totalmente à vontade, ela sai dali achando que eu sou a melhor amiga dela. Mas eu não sou. Né? Eu sou um profissional tentando extrair o melhor do profissional que está ali. Mas nem sempre a gente pega tudo o que a gente precisa numa entrevista. Num teste psicológico, às vezes sim. Eu sou especialista em grafologia. Que é uma coisa que pode, naquele momento, significar. O que é o estudo da grafologia? Só para É o quem estudo não... da personalidade da pessoa através da escrita Da dela. escrita. São traços que ela traz na caligrafia, né, na grafia, em que eu consigo buscar ali algumas coisas referentes à sua personalidade, tá? Mas é um contexto muito sério, não é uma coisa que eu posso olhar e falar assim, esse cara aqui não serve, ele tem tendência a furto, esse aqui não serve porque ele tem tendência a mentira. Não, gente, é uma composição. É um estudo que complementa outras coisas dentro da psicologia. Você vê o quanto que tem de ferramenta que a gente pode usar. Tem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas, elas passam por fases. Então, pode ser que naquele dia eu tenha pego a pessoa com um perfil psicológico diferente do que ele tem na rotina dele. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Só para deixar isso muito claro. Mas as pessoas mudam o humor o tempo todo. Então, pode ser que eu pegue uma pessoa que na caligrafia eu falo, nossa, pessoa que tem tendência suicida. Mas pode ser que naquele dia ela esteja passando por um processo, ele está com uma depressão. Então, eu não posso julgar o profissional só por aquilo. E você entende? Tem que tomar muito então, cuidado. eu tenho que tomar muito cuidado, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado. Numa linha de produção, por exemplo, a gente tem várias ferramentas. Você pode aplicar o palográfico, né? Na nossa área, o atenção concentrada, que é para você entender se a pessoa tem uma atenção no trânsito, se ela não tem. Mas pode ser que num dia, pode ser que ali ela tenha sido perfeita e que num dia ela esteja com muita pressa e ela bate a moto, ela sofre um acidente. Eu não posso condenar a pessoa que aplicou o teste, nem o colaborador que sofreu. São ânimos diferentes. Cada dia você vai estar de um jeito. Pode ser que um dia esteja de mau humor. E que no dia que eu esteja de mau humor foi o dia que eu fiz aquele exame. Aquele teste. Aí você já não passa na recrutação, no recrutamento. Porque as pessoas mudam. As pessoas evoluem. Elas têm, né, o sobe e desce. Os picos e vales. No trabalho, todos os dias, é isso que a gente encontra. Tem um dia que a pessoa está mais bem-humorada, tá mais, né, falante. Tem outro dia que ela está mais quieta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E o líder tem que saber lidar com isso. Sim, por isso que eu falo, a gente tem que entender as relações humanas dentro do time. Porque eu sempre falo que a pessoa se vende como ela quer numa entrevista. E ela entrega o que ela quer no dia a dia. Você compra alguém pelo currículo? Não dá. Até compra, né? Compra. Porque você está entregando melhor ali. Mas você pode não comprar. Uma coisa que me incomoda bastante, vou falar como profissional, tá? Às vezes a pessoa não sabe elaborar um currículo.
Gente, eu tenho uma facilidade muito grande de olhar currículo. Então, assim, são muitos anos vendo currículo, fazendo triagem. Dá dica aí, Cheguei dá dica, a pessoal. olhar 1000 currículos por Dá dica dia. pra liderança olhar quando a gente olha pro Eu currículo, acho que, saber e olhar. é até para as pessoas preencherem também, sabe? Eu acho que as pessoas esquecem. Eu vejo muito currículo que coloca lá o nome dele, o cargo e as empresas que ele trabalharam, mas eu não sei o que ele executou. Hum, Aquela parte perfil profissional, gente, aquilo lá é o que vem do seu currículo. Aprendam. O que vem de currículo é o perfil profissional, porque ali é onde você vai colocar a sua bagagem profissional, a sua expertise e as palavras-chave. Mauro, o que que é a palavra-chave? Eu preciso de um design gráfico que conheça Adobe, Illustrator, alguma coisa as assim. ferramentas. Photoshop, é. Eu vou direto naquela palavra. Aí eu vou olhar esse currículo mais a fundo. Imaginem que um selecionador, ele recebe 1000 currículos por dia a respeito de uma vaga. Gente, é humanamente impossível olhar 1000 currículos por dia, me desculpa. Não tem como. E não é descaso com ninguém, falta de respeito com ninguém. Não existe essa possibilidade. Eu vou batendo o olho nos currículos que estão chegando. Ah, esse aqui tem, tiro. Esse aqui tem, tiro. E depois eu vou olhando um por um e identificando se tem todo o job description que eu preciso para aquela vaga. Se o perfil está aderente, aí eu vou chamar o candidato para ele me explicar. E aí eu tenho um gestor de operação, ó, o erro que vocês cometem, tá? Ah, eu quero ver currículo. Tá, que experiência de gestor você tem para você descartar um candidato pelo currículo? Eu fico muito chateada com isso. Quando a pessoa fala para mim, Mauna, eu tô fazendo uma vaga, mas eu quero ver os currículos, eu falo, não, você não vai ver os currículos. É meu trabalho. Eu sou especialista nisso. Entendeu? Dê um voto de confiança para mim, que eu vou te entregar os 3 melhores. Porque eu já fiz o processo seletivo. Senão você não precisa do RH. Você não precisa do RH. Porque não é expertise dele. Não. E Boa. ele vai descartar Boa. só de olhar o currículo. Ele nem sabe que. Ele fala, ah, esse cara aqui não parou em empresa nenhuma. Você conversou com a pessoa para entender? Porque às vezes o cara colocou ali 6 empresas e 3 ele foi temporário. Eu vou descartar a pessoa porque ela prestou um serviço temporário, Jorge. Mas ela ficou 10 anos em uma e 15 em outra? Ou 7 anos em uma, 8 em outra? Não, gente. Não. A gente não descarta um profissional pelo currículo. A gente compra as pessoas pelo currículo. Então, é o que eu falo, o profissional tem que saber se vender. Porque senão ele vai sempre. Nossa, mas estou mandando currículo faz um ano, ninguém me chama. Posso olhar seu currículo? Porque não tem nada Uhum. atrativo ali. Se você não se vende no currículo, realmente você vai ficar para trás. As pessoas têm mania de achar que, por exemplo, vou falar de um estagiário, um jovem aprendiz. Ah, eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Mas você nunca trabalhou? Ah, eu trabalhei numa loja atendendo. Poxa, então você tem uma competência que você desenvolveu ali em algum momento da sua vida. Coloque essa competência. Coloque assim, postura, vivência, atendimento ao cliente, atendimento ao balcão, serviço de, sabe? Tudo isso engrandece você. A venda. É a venda do negócio. É a Não venda. despreze seus conhecimentos. Eles não precisam ser registrados. Ah, eu trabalhava de promotora, mas eu não fui registrada. Tá, mas você tem um trabalho de receber as pessoas. Você sabe como ser simpática, né, educada. Poxa, eu posso te dar uma vaga de atendimento ao cliente. Mano, agora, ao contrário, não é uma realidade também? Tipo, um RH mal preparado. É o Vamos que mais tem, entregar. Jorge, É o que mais desculpa. tem, É o então. que mais tem. Porque, na realidade, eu passei por isso. Hoje não, tá, pessoal? Vocês estão me assistindo. Mas, assim, ó, é o que eu tenho. Aí eu tenho que fazer o trabalho. Então, Se eu gente, sou um líder mais preparado, eu até consigo entender. Deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu ver essa pessoa, porque ela ficou, beleza. Mas se eu também não me sou bem preparado, se às vezes não tem um RH preparado, muito difícil ter uma liderança chão de fábrica ou sim, qualquer outra bem preparada. Ao contrário, é a realidade também. Vem muito de qualquer jeito. tá. O que acontece? As pessoas. Eu acho que existem profissionais bons, é igual médico, é igual psicólogo, existem os bons e ruins, tá? O que para mim é um profissional bom de RH? Aquele que esgota todas as possibilidades. Mas é o negociador. Gente, um profissional de RH, ele tem que ser um bom negociador junto aos gestores, tá? Vou te dar um exemplo. Você é da área de manutenção. Daí você fala para mim, Maúna, eu preciso de um prensista de borracha que conheça tal máquina.
E aí eu fiz todo o processo seletivo, eu não estou recebendo material, porque o meu salário não é compatível com o mercado, começa por aí. Estou recebendo pouca aderência a essa vaga, e os que vêm não conhecem a máquina que você precisa. Uhum. Eu, como um bom RH, eu vou chegar e falar, Jorge, me ajuda. Gente, isso é negociável. Eu tenho esses candidatos, eu fiz várias entrevistas e não tem ninguém que conheça a sua máquina. A gente não consegue flexibilizar a exigência dessa máquina? Você não quer entrevistar as pessoas, entender o que eles conhecem, como que eles fazem o processo, para ver se um deles consegue atingir a sua expectativa como profissional? Porque a gente vai ter dificuldade também com recrutamento e seleção. Às vezes é uma mosca branca e a Uhum. gente não vai conseguir. Eu hoje tenho dificuldade com algumas vagas, né? Meus gestores sabem que são vagas um pouquinho mais específicas. Por exemplo, eu trabalho com mensageiro, que são pessoas que muitas vezes trabalham para aplicativo. E às vezes a minha vaga mais difícil de fechar é de segunda a sábado à noite. Por quê? Porque sábado e domingo o cara quer fazer aplicativo, ele quer entregar pizza. Uhum. Dá mais. Então essa vaga eu vou ter um SLA maior. Eu entendo a minha dificuldade, mas a minha operação não vai entender, porque ele precisa dessa pessoa trabalhando. O que que a gente pode fazer? Nada, Mona. Nesse caso, eu não posso fazer nada. A gente tem que ter esse profissional, porque essa hora eu tenho um gap. Entendi. Entende? Mas eu acho que o trabalho é o que eu falo. As pessoas não entendem muito o trabalho do BP, né? Que é o Business Partner. É o RH em tempo integral. Ele está trabalhando junto com todas as lideranças nas negociações. Então, vou supor, vai entrar um projeto novo, né? Na sua empresa, fala, olha, vai entrar um projeto novo, a gente precisa contratar 15 pessoas para a linha de produção, né? Que acho que é como funciona a sua empresa. E aí você tem que passar isso com antecedência para o RH. Não é de um dia para outro você falar, olha, preciso de 15 pessoas para começar amanhã. Gente, existe todo um processo, todo um planejamento, né? Primeiro a gente vai fazer a divulgação da vaga, que é onde entra a parte de recrutamento, né? Como que eu vou divulgar essas vagas? Qual o meio que eu vou divulgar? Essa vaga é uma vaga operacional. Na CAP eu consigo candidato? Aonde eu consigo candidato para essas vagas? Recebo material, faço a triagem. Então, existe todo um trabalho que é feito nos bastidores para que eu possa te entregar o candidato no tempo hábil. Entendi. Então, esse trabalho de negociação é muito importante ser feito em conjunto, sabe? E as negociações de perfis difíceis, né? Eu trazer para o gestor, né? Olha, eu não vou conseguir entregar no prazo porque eu estou com essa dificuldade. O que que a gente pode flexibilizar no job description da sua vaga? Aí você vai me dizer, olha, Maona, essa exigência aqui eu consigo flexibilizar. Entendi. É tentar trabalhar em casa também o que você tem. Ah, Isso. vamos começar a desenvolver, Então, é desenvolver. isso que eu falo. Às vezes a gente tem gente ali que está fazendo um curso, sabe, do Senai, por exemplo, na sua linha de produção. Eu sou muito a favor da gente trabalhar o recrutamento interno, Jorge. Na Mas aí empresa. você tem que capacitar o líder também para saber como desenvolve pessoas. Porque o Isso. problema, acho que o líder tá tão tecnicamente focado em uma coisa que acaba não Mas desenvolvendo aí você traz pessoas. para ele, você nasceu líder. Você não passou por todas essas etapas, a gente tem que dar oportunidade. Quem do seu time você acha que tem a capacidade de assumir essa função com o treinamento? Ah, ninguém. Fala, então você manda todo mundo embora, senão que Então, é você não tem você um que não time desenvolveu. forte. E como desenvolver? Vamos falar sobre mentoria e coaching agora em relação à liderança. Como desenvolver líderes? Agora vamos focar na liderança. Desenvolver o líder ou desenvolver o time? Desenvolver o líder para desenvolver times. Porque senão eu não vou ficar sempre com esse líder que acha que nunca desenvolve que não desenvolve ninguém e que também não consegue pegar ninguém de fora. E quando pega de fora é uma ameaça para mim como líder. Eu acho que é você entender dentro do seu time quais são os gaps de cada um. Primeiro, No líder. o líder. Porque quando você começa a entender os gaps, você consegue ter a percepção de funções que cada um pode exercer. Eu tenho aquele que tem mais facilidade de comunicação. O comunicador. Eu vou pôr esse cara onde? No treinamento. Tô falando da minha. Da sua expertise. Eu tenho uma que. Lembrando que no meu time todo mundo é analista de RH ou assistente de RH. Por quê? Porque eu posso usá-los em todos os subsistemas de RH. E eu vou avaliando ali onde. Esse aqui acho que dá para trazer para cá. Esse aqui se comunica melhor. Vou treiná-lo para fazer o onboarding da empresa, que é a integração que a gente faz toda segunda-feira. E aí eu percebo aquele que tem mais facilidade com a parte analítica. Como que eu vou trazer esse analítico para o treinamento?
Se eu percebo ali que ele gosta ainda daquilo, mas que ele gosta, mas ele não sabe fazer. Então, o que que eu preciso fazer? Vou trazer um curso de Excel pro time, que é o que a gente tem feito agora. A gente está desenvolvendo os nossos líderes. Vou trazer um curso de Power BI. Vou mandar para ele, falar, ó, tô te mandando um link de um curso de gestão de tempo, onde você vai trabalhar a tabela de Eisenhower, que eu gosto bastante, inclusive. Por quê? Às vezes a pessoa é boa, mas ela não sabe fazer gestão do tempo dela. E ela entrega tudo atrasado para mim. Mas eu, como líder, tô com essa percepção de que é esse o gap dela. Porque o líder tem que ter um olhar atento para ele saber qual é a deficiência de cada um do seu time. E você tentar desenvolver aquilo para ele crescer. Aí, se você faz essa tentativa e você não consegue, aí o problema já não está em você. O que que eu costumo falar para as pessoas? As pessoas têm a mera ilusão que, quem motiva é a empresa. Não, gente, é a gente que se motiva. A motivação é Ninguém interna. pode motivar ninguém. Eu posso dar o curso que eu quiser, eu posso dar o treinamento que eu quiser na empresa, mas se você for uma pessoa desmotivada, não tem nada que faça você sair daquela cadeira, sabe? Então eu sempre falo, gente, a motivação ela vem de nós. Eu não preciso, só vou fazer se a empresa pagar. Assim, né? Uhum. Só vou fazer se a empresa pagar. Não, o interesse é seu. Você vai ficar nessa empresa a O vida toda? desenvolvimento tá com você. Ou você vai mudar? Você quer crescer? Você quer trabalhar com outras coisas? Você quer fazer um direcionamento de carreira? Vá lá e faça. Sabe? Ninguém motiva ninguém, gente. Eu nunca não consigo entender isso. Não, vou esperar. Se a empresa pagar, eu faço. Não! Vai atrás, tem um monte de curso gratuito. Eu falo, gente, tem um monte de curso gratuito que você pode fazer, sabe? O LinkedIn oferece essa oportunidade para você. Vá atrás. Tem um curso, às vezes, com investimento baixo, sabe? Mas eu não gosto do que eu faço. Primeiro que você já tá. Não gosta do que faz, então tá fazendo por quê? Vai fazer outra coisa, então. Sim, Eu ninguém tá falo, obrigando, né? eu falo isso, sabe? Quando eu faço É a escravidão contratação do negócio. pro meu time, eu falo, gente, se você se determinou a vir, vem e faça o seu melhor. Se você escolheu essa profissão, dê o seu melhor como profissional. Sabe? Não seja medíocre na sua entrega, não seja medíocre no seu papel diário. Porque eu escolhi estar no RH, ninguém me obrigou. Eu gosto, eu amo o que eu faço, eu vou feliz, eu vou agradecendo a Deus todos os dias. Eu falo, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, pela empresa que eu tô, sabe? Por eu desenvolver uma coisa que eu gosto, que me dá orgulho. E eu acho que isso faz toda a diferença, você gostar do que você executa. Eu acho que é muito importante, sabe? As pessoas falam muito, esse negócio de propósito é chato. Não, não é chato, é legal. A Eu pessoa não gosto. descobriu o propósito, É, ainda aí fica com essa. exato. Eu acho que é Não muito consegue importante entregar. você ter propósitos na vida. O meu propósito é o quê? O meu propósito é trabalhar futuramente, um dia, dando consultorias para as empresas de implantação, que é o que eu gosto de fazer. Fui lá, implantei, dei o resultado, coloco um profissional de RH e estou indo embora. Venho acompanhar de vez em Próximo. quando. É o próximo. Isso, sabe? Porque eu gosto de pegar as empresas do zero para desenvolver. Agora é legal, você falou disso aí, sobre esse negócio de pegar a empresa e como muda a cultura de empresa. Porque assim, agora estamos falando de líder, beleza. É uma construção longa, Porque a gente gente. tá falando de liderança, beleza, tudo bem, mas muito daqueles líderes têm aquela postura porque já é cultural da empresa, ela cresceu daqui. Você gosta muito de empresas familiares. A empresa familiar, às vezes, ela começa muito pequena e começa, não é que fazendo errado, ela fazendo o que tem que ser feito para aquele momento. Dando porque sempre o jeitinho, sem processo, sem projeto. Porque às vezes É precisa, isso. não tem dinheiro, Isso. ou ainda tá, a gente sabe como que é o empreendedorismo do Brasil, então de alguma forma ela faz acontecer. E isso é honrado, é legal, beleza. Mas só que conforme você vai criando e vai ganhando corpo, você tem que criar procedimentos, processos para que tenha melhores resultados. Sim. Como quebrar cultura? Porque eu vejo que cultura, eu acho que quebra com hábitos, mudança de hábitos. Exato. Porque se você não mudar hábitos, não muda a cultura. Hoje eu acho que esse negócio, precisamos mudar a cultura da empresa. Mas se você não no mudar hábito, os processos, não vai. não vai É acontecer. assim, eu acho que toda mudança de cultura, o desafio maior do RH quando ele vem, é ele começar essa mudança de cima. Sempre de cima para baixo? Sabe por quê? Porque se eu não mudar a visão da diretoria e dos
eu começo da diretoria. A diretoria me contratou, ela quer mudança? Então vou falar para você quais vão ser as mudanças que a gente tem que fazer para mudar a cultura da sua empresa. Já Tá? aconteceu de eu quero, mas não aplica? É a sua experiência. É porque assim, eu acho que a mudança de cultura, ela é longa, porque você mexe em muita coisa. Você tira muita gente da zona de conforto. Então, ao mesmo tempo que o RH é amado, ele é odiado por causa disso, porque eu vou Uhum. tirar você da sua zona de conforto. Você está acostumado a dar seu jeitinho. Não, a gente tem que criar processo. Porque senão cada um que chega vai fazendo do jeito que dá, do jeito que quer. Uhum. E aí quando a gente vê que tá uma bagunça tão grande que você não consegue mais mexer. Então eu acho que a mudança, a cultura, ela tem que começar pela diretoria. É, eu tive muito isso com o meu diretor, com o Fábio. Então, quando eu fui contratada, eu apresentei para ele um planejamento estratégico do que eu ia fazer, o que eu ia movimentar na empresa e como que eu ia fazer. E aonde eu ia mexer. E aí a gente tem feito isso. Então eu posso dizer que a gente tem mudado a cultura? Tenho, sabe? Lentamente. É, e a gente conseguiu reduzir números, acho que é mais importante, reduzir custos, sabe? Processo demissional que era feito antes, assim, as pessoas falavam assim, ah, eu quero ser mandada embora em agosto, eu quero ser mandada embora em setembro. Eu falo, gente, mas como assim? As pessoas querem, 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 a empresa vai fazendo. A gente tem que. Eu vou pensar no humano, mas eu tenho que pensar no custo da empresa, porque todo custo é um investimento que eu poderia ter em alguma área, Uhum. né? E aí a gente tem mudado algumas coisas, a gente tem implementado e implantado coisas diferentes, sabe? Hoje a gente consegue ser muito mais humanizado, a gente faz alguns eventos que fazem com que as pessoas entendam que elas são reconhecidas e vistas. Mas a dificuldade maior de mudança de cultura, eu acho que é você tirar o líder da zona de conforto dele. Porque ele acostumou com o jeitinho, ele não está habituado a processo. E quando você cria processo, muitas vezes você vai ter que demitir o líder, porque ele não Porque vai se encaixar. ele não se encaixa com o processo. Ele não quer, porque ele vai ter que se desenvolver, ele tem que fazer curso, ele tem que aprender uma ferramenta que ele nunca viu. Ele não vai conseguir mais dar o jeitinho dele. E aí vem a grande reclamação, que eu passei por alguns processos. Putz, eu fiz a empresa chegar até aqui. Nossa, eu dediquei tanto. Ah, Dedicou mesmo. mas a gente Parabéns, tem que obrigado. melhorar Obrigado. Só que isso. assim, é um momento diferente. A empresa cresceu e eu não cresci. Há um erro daquilo que a gente conversou agora, porque às vezes eu tô tão dedicado a alguma coisa que eu acabo esquecendo de mim e não vou me desenvolver. Sim. Aí eu vou acabar ficando. Cara, a culpa é sua. A Ó, responsabilidade é Jorge, sua. assim, Você não se desenvolveu. sabe o que é mais difícil? Quando você desenvolve, por exemplo, planos de carreira e cargos e salários, tá? Mas isso é legal, hein? Eu fiz esse trabalho nessa empresa e, assim, o mais desafiador para mim era eu explicar. O cara falava assim, não, mas eu quero ser promovido para tal. Eu falava, tá, mas aonde você consegue enxergar um plano de carreira se eu te promover para essa função hoje? Eu estou pulando 3 funções. Eu estou te colocando num patamar que você não vai se desenvolver mais. E você não terminou nenhuma faculdade. Eu não posso fazer isso. Ah, mas então não vou ficar. Poxa, então eu sinto muito, porque agora a gente tem um plano de carreira. As pessoas precisam entender que existem etapas na vida delas. E se a gente pula etapas, eu não estou prejudicando a empresa, estou prejudicando ela. Porque ela não se capacitou para aquela função. Eu só fiz isso para ela ficar quieta. Sabe o famoso cala a Uhum, boca? é. Ah, quero um aumento. Tá, então eu vou te promover para isso. Uhum. Isso Dei um cala a acontece boca. muito, isso Só que daí acontece esse muito. cara sai daqui, ele não vai conseguir emprego em outro lugar. Por quê? Porque lá fora eu tenho uma empresa que tem ISO alguma coisa, que tem um job description, e no job description está dizendo que essa função tem que ter MBA. O cara não terminou nem o ensino médio. Sim, sim, sim. Isso tem muito. Eu ferrei com o cara, Jorge. Isso é ótimo. Isso que Eu eu falo. ferrei com o cara. Eu ferrei com o cara a partir do momento que eu quis só olhar o cala a boca. Ah, não, deixa, dá um aumento logo pra esse cara, promove esse cara logo, entendeu? Ele faz o serviço direitinho, eu não quero perder. Só que daí, depois de 4 meses, eu falo, puxa, eu vou ter que mandar esse cara embora.
Ele tem um cargo, E esse cara tem um cargo, mas ele não tem competência no mercado para esse cargo. e ele não é classificado em nada. Eu, como RH, vou ser péssimo RH se eu fizer isso. E um péssimo líder por ter aprovado isso também. Você entende? Então, muitas vezes as pessoas não entendem que a gente faz as coisas pro bem delas. Não é porque eu estou só seguindo um processo, é porque eu pensei no desenvolvimento das pessoas. O líder ele é formado pelo processo. Não Isso. adianta querer pular etapas. Tem um livro que chama 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, John C. Maxwell. Essa aqui é a minha, né? Ele coloca que uma das leis é o processo. Não tem como fugir do processo. Não, Eu gente. tenho que passar pelo processo que me Para cria amadurecimento, para tudo, sabe? e a aceitação de que as mudanças irão acontecer e que eu preciso passar por esse processo, porque esse processo me faz um líder melhor. Isso. Sejam com as vitórias, sejam com as derrotas, sejam com as cobranças. E o desenvolvimento faz parte. Então, não tem como pular processo, tem que passar pelo processo. Porque não são só vitórias, né? Essa é a Não. verdade. A gente, É muito mais, a gente mais aprende derrota. muito nos erros, sabe? E a gente vai aperfeiçoando tudo. Então, eu tive passagens assim que para mim foram, olha, eu tinha vontade de entrar numa empresa que era uma multinacional e foram os piores 2 meses da minha vida. Eu fui num cargo de gestão, eu saí, né, de lá para ir para lá. Não vou falar o nome, tá, gente? Não, Mas não, assim, não vamos vender, não. mas assim, era uma multinacional que me brilhava os olhos, eu queria entrar e assim, quando eu cheguei lá, eu vi como eu estava despreparada para aquela função. Mas você está despreparado para a função. Isso. Eu achei que eu estava. Ah, Eu acho que fizeram uma contratação errada. tá, entendi. Isso é importante a gente entender também a situação do momento. Brilhou os olhos, era uma puta de uma vaga, sabe? Era numa multinacional que eu queria entrar. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar nessa empresa. Consegui. Nossa, que vitória. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro que quem me contratou não ia ser meu chefe. A pessoa que ia ser minha líder direta não tinha me conhecido, não tinha me entrevistado. De cara, houve um impacto negativo. Não houve uma sintonia entre a gente, para começar. Houve uma antipatia por ambas as partes e ali começou meu problema. Uhum. Nossa, uma liderança que não conhece quem está se contratando. Não, gente, muito ruim. Por isso que eu falo, é muito E olha, importante, olha gente. que louco. Muito importante. Eu sempre bato na tecla. Quando eu chego numa empresa, a pessoa fala assim: não, o RH faz seleção e aprova. Não, não vou aprovar. É muito importante você conhecer a pessoa que está indo para o seu setor, que vai lidar com você diariamente, porque às vezes você pode não simpatizar com a pessoa. E isso acontece. Eu quero trabalhar com pessoas que eu me simpatize, que eu goste da energia, sabe? Eu nunca vou deixar alguém trazer alguém para o meu departamento se eu não entrevistar. E eu bato nessa tecla todos os dias. Na empresa que eu tô, inclusive, eu falo, gente, vocês têm que entrevistar, vocês têm que conhecer o portador. Eu aprovei, mas pode ser que chegue aí e você fala, Maúna, não dá. E acontece isso, tá, gente? E eu falo, você não aprovou o meu candidato por quê? Ah, Maúna, porque eu entendi que ele tá acostumado a fazer esse tipo de rota, esse tipo de roteiro, ele não vai dar certo aqui. Ótimo. Vai trabalhar com você, você sabe o que é melhor pro seu departamento. Eu faço a primeira triagem, entendo se a pessoa está apta a trabalhar na master, mas no seu departamento é você que E tem ao que saber. contrário, tipo, vamos imaginar, uma conversa que eu tive com o Ion a última vez aqui no bate-papo e o humano tem tendência a pegar pessoas e no seu mesmo perfil. Eu, Jorge, vou contratar e falo, nossa, esse cara aqui é o mesmo perfil, esse cara aqui não é o mesmo perfil. Aí vem você, Maúna, eu não quero. Por que não quer? Não, porque ele não... E daí você, como você vai falar, ô líder, é o seguinte, Jorge, vem cá. Será que não tem que colocar um cara que não é igual a você? Que tem que completar aquilo que você não é tão bom? Porque tem coisas que eu não sou tão bom. Sim, que é aquilo que eu falei para você, que eu Isso. aprendi no começo. Mas como ensinar os líderes nisso? Então, quando você faz o processo seletivo e ele te dá a devolutiva, você tem que entender. Se você, como recrutador, se você entende que o argumento que ele está passando naquele momento não condiz, você tem que debater. Boa. Você não tem que aceitar. Eu não aceito, tá? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, você traz um candidato muito bom e que esse líder não quer aprovar porque ele tem medo desse candidato entrar e tomar o lugar dele. E você tem que falar pro líder que Isso tá com acontece medo. o tempo todo. Não, você vai desafiar o líder. Mas por que você não gostou? Por causa disso. Fala, olha, eu acho que você está perdendo um bom colaborador. Eu acho que você tem que contratar essa pessoa. Ele vai agregar no seu departamento. Você tem que fazer uma lavagem cerebral ali para que
a gente não perca aquele candidato. Porque muitas vezes o líder deixa de contratar um colaborador porque ele tem medo da concorrência. E aí é a hora que você, É a como hora que você RH, tem que entrar e falar, você tem que ter pessoas boas no seu e você time. como RH, você tem que desenvolver ele a entender isso. Isso, mas assim, trazer pra ele que, gente, o cara é bom, vai agregar no seu time. Olha só, você não queria uma pessoa fazer isso, ele vai fazer. Ah, não, mas acho que ele tá acima, ele vai desistir. Não, ele não vai desistir. Se ele desistir, a gente contrata outro, mas traz, é uma pessoa que vai agregar, sabe? Que vai te Você já ajudar. viu que o líder tem esse Isso. gap. Mas Boa. aí, se você percebe que esse líder tem esse medo, você tem que trabalhar isso nele. Porque muitas vezes um líder deixa de contratar uma pessoa por medo, tá? Da Sim, concorrência. sim. E Isso isso é normal. é muito comum, eu vejo muito Isso é isso. normal. A sua incompetência. Quando eu falo incompetência, pessoal, não tô falando que a pessoa é incompetente. Ele pode ser Não é isso. incompetente, assim, a palavra incompetência mostra que tá gerando mais medo do que própria incompetência. E aí, com Às vezes essa ele acha assim, eu vou trazer esse cara vai me engolir. Isso. Esse cara vai ocupar o meu lugar. E que seria bom, porque você vai para outro. Entende? Essa é a evolução. Gostou do bate-papo? Nossa, muito legal. Boa? É o que eu amo fazer, é o que eu faço todo dia. Então, assim, Deixar vai ficar se você falasse conversando. de outro assunto, eu não ia saber, acho que conduzir. Não, a gente Não, mas sabe. é muito interessante. Legal. Ah, olha, o RH é tão amplo, tanta coisa pra gente falar, sabe? Sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar todos os dias, sabe? Porque o tempo todo a gente está desenvolvendo pessoas, né? A gente lida com sentimentos diferentes todos os dias, pessoas diferentes todos os dias. Eu sempre falo que o gestor, ele não é um cara que tem que ser bipolar, sabe? Porque o humor dele reflete no time. Reflete muito. Reflete muito no time. E muito. E se você tem alguém diferente, destoa do que você prega, assim. Eu gosto de gente bem-humorada. Eu acho que RH tem que ser. RH tem que ser feliz, gente. RH mal-humorado pra mim Cheio de não firula. dá. RH tem que ser feliz, sabe? Porque as pessoas vão no RH porque estão com problema. Tem que ajudar. Sabe, a gente tem que ajudar, a gente tem que ouvir o colaborador, a gente tem que tentar trazer solução. Se a gente não conseguir, fala, olha, eu tentei te ajudar, não consegui. Mas as pessoas chegam até ali porque elas estão precisando da sua atenção, sabe? E o gestor é a mesma coisa, gente. O gestor, o líder, é uma extensão do RH. É isso que vocês têm que entender. E quando vocês percebem que vocês não conseguem resolver, aí vocês passam para a gente. Porque vocês, como líderes, têm essa Pede ajuda, autonomia. né? Vocês têm Pede essa ajuda. autonomia, sabe? Então, eu acho que é isso. O gestor, ele é uma extensão do RH. Boa. É isso que eu queria ouvir. Porque eu penso a mesma coisa. Eu sou o RH dentro da empresa. Quando eu preciso de ajuda, eu Sim. procuro vocês. Mano, eu conheço muito do seu trabalho. Eu sei o quanto você trabalha para fazer um RH melhor, para fazer uma gestão melhor. Onde que eu te encontro? Onde que a pessoa que está assistindo a gente agora consegue encontrar a Maúna e saber um pouco mais da Maúna que eu conheço? Tá. Bom, gente, eu sou uma pessoa que adora rede social, né? Hoje eu não tenho um Instagram profissional. Eu até tinha, mas ele sumiu, não sei onde ele tá. Acho que Perdeu, é porque se eu não perdeu, sei se usar. perdeu. Preciso até tentar ou Abre resgatá-lo outro. ou criar um outro, Mas eu sempre sou uma pessoa muito ativa, que gosta muito de compartilhar. Recentemente eu fiz uma campanha que foi muito bacana. Logo quando começou esse problema, né, essa catástrofe aí no Rio Grande do Sul, a gente tem uma filial lá que ficou embaixo da água, né? E aí eu sozinha comecei uma campanha que foi muito legal. Eu consegui um caminhão lotado de doação, sabe? E daí, logo depois, meu diretor entrou na jogada junto com alguns parceiros e a gente conseguiu 82 toneladas Que lindo. de doações, né? O meu diretor lá do Rio Grande do Sul trabalhando na Defesa Civil. E tudo isso por causa da rede social, né? Então, hoje, no Instagram, eu tô como Maúna Macedo, né? E no LinkedIn, eu acho que eu também tô como Maúna Macedo. No LinkedIn eu sou muito ativa, eu tenho lá quase Eu te 7 acompanho, mil, te acompanho 7 no mil LinkedIn. pessoas. Eu gosto de compartilhar vaga, gosto de compartilhar conteúdo. E é isso. Eu estou muito feliz de E de eu ter que tô feliz, participado, eu tô de feliz. ter, né, te visto depois de tanto tempo. A gente tem se falado assim pelo WhatsApp, pela rede social, mas pessoalmente a Fazia gente tem um uma tempo. agenda meio confusa aí, E né, e comprida. complexa. Mas eu agradeço, assim, para mim foi um grande desafio, Legal. mas acho que rolou muito de forma natural, porque é o que eu conheço, é o que eu sei fazer.
E é o que eu gosto de fazer. Com certeza, foi gratificante para mim, é uma gratidão ter você aqui. Muito obrigado, Maona, por ter dividido com a gente, apresentado um pouco da Maona que eu conheço. Pessoal, muito obrigado por estar até aqui. Curte, compartilhe isso aqui. Vamos dividir toda essa experiência que a Maona passou pra gente, para outros líderes. Vamos fazer a liderança melhor. Principalmente para mim, como Jorge, é gratificante. Eu consigo ampliar isso, passar para outras pessoas. Vamos fazer isso com outros líderes também. Você que está passando por esse momento, cara, vai passar. Vai passar, tem ferramenta, tem momento que você precisa estar passando, porque é um processo e você vai ficar melhor. E com isso a gente consegue fazer um mundo melhor e pessoas melhores ainda, e deixar um legado de líderes que vão preparar outros líderes e pessoas melhores. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui e até o próximo episódio do Papo Direto. Até mais, pessoal. Obrigada.